Essa semana, a Orange BTC anunciou a emissão de uma debênture, uma dívida no montante de até R$ 210 milhões. Uma das primeiras vezes na história do mercado nacional que algo desse montante, com essas características, é feito. Então, naturalmente, surgiu muitas dúvidas na internet dos nossos acionistas, dos nossos entusiastas, perguntando mais sobre esse instrumento, como é que funciona e por que nós acreditamos que é um instrumento interessante para a companhia e para os seus acionistas. Então, fiz esse vídeo para explicar um pouquinho mais sobre como funciona esse instrumento que nós acabamos de emitir. Para quem não me conhece, meu nome é Gui Gomes, sou fundador e CEO da Orange BTC, uma empresa brasileira listada na B3 com o intuito de acelerar a adoção do Bitcoin no Brasil e na América Latina. Para tal, temos diversas atuações, uma delas é a nossa tesouraria de Bitcoin. No momento, temos 3.725 bitcoins em nossa tesouraria e a grande função desse pilar é aumentar a quantidade de bitcoin em nosso balanço ao longo do tempo de um formato que agregue valor aos acionistas. É a famosa Bitcoin Yield, o aumento do Bitcoin por ação ao longo do tempo. A tesouraria pode atuar de diversas formas para conseguir suprir essa missão. Pode emitir ações para comprar Bitcoin, pode recomprar ações do mercado, dependendo como estar aí o valor da companhia em relação às suas reservas, e pode, obviamente, emitir dívida. Dessa vez, nós emitimos dívida, então vale explicar um pouquinho como esse instrumento funciona, mas antes disso, quero deixar claro como nós, como companhia, pensamos no conceito de dívida. A alavancagem pode ser muito positiva e trazer valor para a companhia, e já é usada aí por centenas de anos, ou pode, do outro lado, ser extremamente prejudicial à companhia. É um pouco como funciona fogo. Fogo pode ser muito bom para esquentar sua casa e cozinhar a sua comida, mas se for mal manuseado, pode queimar a sua casa. Então, quando você pensa em dívida, você tem que atuar com alguns princípios. Nós temos princípios muito claros dentro da empresa, que algum deles são o seguinte: se nós estamos usando dívida para comprar Bitcoin, nós emitimos dívida de longo prazo. Por que isso? Porque o Bitcoin ainda é um ativo bastante volátil. É uma nova moeda que está ganhando ascensão global, ainda tem apenas 17 anos de vida, então ela ainda mexe bastante. Acabamos de ver esse ciclo. Bitcoin chegou a $126 mil em outubro de 2025 e foi bater $60 mil aqui nas últimas semanas, ou seja, ainda mexe bastante. Outro ponto importante quando a gente pensa em dívida, a gente quer uma dívida que não traga nenhum tipo de obrigação financeira para a companhia no curto prazo. O que significa isso? A gente não quer que tenha uma determinação, uma obrigação para pagar juros e principal todo ano ou todo trimestre, nem se fale todo mês, porque a empresa ainda é muito jovem, não tem ainda as outras linhas operacionais gerando receita suficiente, e se a gente está aí tomando uma obrigação financeira com cara de dívida, a gente não quer que venha com essas obrigações no curto prazo. Tem diversos instrumentos com essa cara emitidos lá nos Estados Unidos e funcionam muito bem e tem seu mérito. Um dia podemos até emitir essas ações preferenciais que pagam juros mensais, mas no momento da companhia a gente prefere algo não só de longo prazo, 5 anos, como algo que não traga obrigações recorrentes à empresa. O terceiro ponto, que é bem estrutural quando nós pensamos em tomar qualquer tipo de dívida, é o montante da dívida, o tamanho do passivo quando comparado com o ativo da empresa. Atualmente, a gente tem uma dívida bem pequena, no valor de aproximadamente 8% das nossas reservas de Bitcoin. Após essa nova emissão, a nossa nível de dívida vai subir um pouco, mas vai ficar ainda na casa dos 11, 12%. Ou seja, para cada $12 de dívida, todas elas de longo prazo, com vencimento lá para 2030, 2031, eu tenho $100 de ativos em Bitcoin. Ou seja, acreditamos que é aí um nível ponderado, que faz sentido, que não coloca a companhia
em nenhum tipo de risco estrutural, mas traz valor, que a gente tem aí essa amplificação no nosso balanço. Então, essas são algumas características estruturais que a empresa pensa quando está analisando qualquer tipo de instrumento com cara de dívida para comprar Bitcoin. Dito isso, vamos falar um pouco sobre essa dívida que nós emitimos. Antes de tudo, eu queria agradecer todo mundo do time da Orange BTC e também o pessoal da Asset do Itaú que trabalhou conosco a quatro mãos nas últimos meses para construir esse instrumento financeiro que é bem inovador no mercado nacional. Então, essa dívida pode chegar no valor de até 210 milhões de reais. A gente separou ela em dois pedaços, duas tranches, duas pernadas, uma agora de 130 milhões de reais, com uma opção de a gente aumentar esse endividamento em mais 80 milhões de reais ali no segundo semestre desse ano. Então começamos com 130, podemos chegar a 210 no na segunda metade do ano. Além disso, o vencimento é só para 2031. Ou seja, 5 anos para frente, como eu discuti, que é sempre a nossa preferência. Outro ponto, não tem nenhum tipo de encargo ou obrigação financeira durante todo esse período. Todo o principal e os juros só é pago lá na frente, em 2031. E daí veio bastante pergunta sobre a taxa e quanto que vai custar efetivamente e como isso foi desenhado. Tem gente achando que a gente está pagando muito pouco, CDI mais 1,85, tem gente que está achando que a gente está pagando quase 21%, 22% ao ano em reais. Então, agradeço a todos os comentários, agradeço a quem está estudando o instrumento. Deixa eu explicar um pouquinho como a gente construiu essa dívida para ficar claro o custo efetivo. E o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro é que nós estamos sempre pensando em dólares. Por que a gente pensa em dólares quando a gente está emitindo uma dívida? Porque efetivamente estamos usando esse capital para comprar Bitcoin. Bitcoin é um ativo global que, tal qual o petróleo, negocia em dólares. Ou seja, a gente não já está exposto no ativo ao dólar. É precificado em dólar o Bitcoin. Não é que a gente está comprando um imóvel no Brasil que é precificado em reais, o destino desse recurso é para comprar o Bitcoin, que é precificado em dólares. Então a gente está sempre pensando em dólares. Dessa forma, a gente toma essa dívida em reais e converte no dia que a gente tomou pelo câmbio e trava ela em dólares. Ou seja, o principal vai ficar travado em dólar porque eu estou usando os recursos para comprar um ativo que negocia em dólar. Os juros, que é CDI mais 1,85, ele corre em reais. Ou seja, se o real se depreciar contra o dólar nesse período, a dívida fica mais barata. Outra forma da dívida ficar mais barata é se a taxa de juros média do período cair. Atualmente a CDI está quase em 15%. Se ela cair nesse período e a média ficar abaixo, a dívida fica mais barata. Mas, de forma geral, existem diversos instrumentos e a gente, como pensa em dólar, vai usá-los para eliminar alguns desses riscos. Se nós formos colocar um hedge total na operação, ou seja, eliminar riscos de câmbio, eliminar riscos de taxa de juros, o custo efetivo atual da dívida vai ser de mais ou menos 11,5% a 12% ao ano em dólares. É de graça? Eu acho que ainda é, de certa forma, caro quando você pensa que o Bitcoin é um dos melhores ativos do mundo, um dos colaterais mais funcionais, mais claros que existem. Mas é em linha com o que o mercado está pagando. Se você pensar o que o Saylor lá na Strategy está pagando em Stretch, eles estão pagando atualmente 11,5% ao ano em dólar. Quanto que a SATA, que é uma outra dívida preferencial que está negociando nos Estados Unidos, daquela companhia Strive, paga, eles pagam 13% ao ano em dólares. Essa dívida para a Orange BTC, pelo período de 5 anos, com todos os custos embutidos, ou seja, não só o custo da dívida, mais o eventual custo de hedge, mais qualquer taxas que possam se envolver nessa operação, vai ficar em mais ou menos 11,5% a 12% ao ano em dólares, se a gente fizer o hedge total da operação nesse momento. Ou seja, a nossa posição implícita, a nossa aposta implícita é que o Bitcoin, durante os próximos 5 anos, vai andar mais, vai performar mais do que 11,5% ao ano em dólar.
é uma visão que a gente tem bastante convicção, dado o momento atual que estamos. O Bitcoin chegou em $126.000, bateu em 60, está agora na casa dos 75 e a gente acredita que até 2031 tem muito para o Bitcoin andar, a adoção global vai continuar a se expandir, o conhecimento sobre o ativo vai cada vez ficar mais solidificado, ou seja, o Bitcoin está bastante defasado em termos de preço e, ao nosso ver, vai andar muito mais do que esses 11,5%, 12% ao ano em dólar, que, diga-se de passagem, é exatamente a mesma visão que o Saylor e a Strategy têm quando eles emitem a Stretch lá nos Estados Unidos. Pô, pode ficar ainda mais barato esse custo de dívida? Pode. Tem também aqui uma aposta implícita que o real irá se desvalorizar em relação ao dólar durante esses 5 anos de forma mais acelerada do que o mercado está precificando, ou que a taxa de juros média vai ficar mais baixa aí no CDI. Então, existem formas da tesouraria trabalhar de forma dinâmica durante esses 5 anos para trazer esse custo aí para casa dos 9 a 10% ao ano em dólar durante o período. Ou seja, é uma dívida que não é de graça, não é também os 22% ao ano em reais que algumas pessoas estavam imaginando, é uma dívida que traz possibilidade da tesouraria trabalhar para rediar os riscos e até diminuir durante o período o custo efetivo, mas de forma muito simplificada, se você for pensar em dólar, como a gente pensa, pense em algo como 11 a 11,5% ao ano e a nossa visão é que o Bitcoin vai andar muito mais do que isso no período. Outro elemento interessante dessa dívida, desse instrumento, é que a gente pode pagar antecipadamente antes do vencimento total. Digamos que o Bitcoin exploda de valor ou que fique muito mais interessante pagar antecipadamente, a gente pode e tem alguns FIIs, mas ainda funciona durante o período. Ou seja, foi um instrumento totalmente desenhado para atender às necessidades da tesouraria. É algo que a gente está bastante animado, porque é a primeira vez na história do país que o Bitcoin está sendo usado aí como garantia de uma dívida desse montante emitido por um banco de primeiríssima linha por um prazo tão longo quanto esse. Então a gente espera que abra portas para outros bancos e outras empresas do setor comecem a enxergar o Bitcoin como colateral que ele é, como ativo que ele se tornou. Então a gente pensa que é um passo importante também na adoção do Bitcoin no Brasil e na América Latina. Obviamente que isso ainda é mais relevante, dado que foi feito em parceria com uma das maiores gestoras do país. Então, é mais ou menos essa cara do instrumento. Pensa que é uma dívida de 5 anos, sem nenhum tipo de pagamento recorrente no período, que, com todos os custos incluídos, vai ficar mais ou menos na casa dos 11 a 12% ao ano em dólar. Se o real se desvalorizar fortemente contra o dólar ou a taxa de juros cair de forma mais acelerada, consegue ficar ainda mais barata e os recursos são usados para comprar Bitcoin, aumentar a exposição da companhia e continuar agregando valor para os acionistas. Agradeço a todas as dúvidas, agradeço ao feedback, aos interessados. Espero que fique um pouco mais claro como esse instrumento funciona. Se você tiver outras dúvidas, nos escreva. Semana que vem sai a nossa newsletter contando um pouco sobre essa novidade. Vou falar como foi lá o evento em Las Vegas, a conferência de Bitcoin. E semana que vem também tem, em parceria com o Fernando Urrich, o nosso podcast mensal. A gente vai falar um pouquinho sobre esse instrumento, vamos falar o que está acontecendo com o Bitcoin e compartilhar outras novidades. Então, fico por aqui, aproveitem o feriado e até a próxima. Obrigado.